por que alguns cientistas de dados viram sênior e outros não? Qual a diferença que tem entre júnior, pleno e sênior e como se tornar cientista de dados sênior ou especialista muito mais rápido que o normal? E por que tem alguns cientistas de dados que têm 10 anos como pleno e não viram sênior e outros que têm 3 anos de mercado e já viram sênior? Se você quer entender um pouquinho mais o que faz uma pessoa ser sênior, fique aí no vídeo para que você possa entender um pouquinho mais da minha visão e vocês podem discordar aí nos comentários, que vai ser muito interessante. Então, em primeiro lugar, o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior? Convencionalmente, vou começar do início, o estagiário é aquela pessoa que ela não tem nem habilidade técnica básica e ela está ali para aprender a habilidade técnica, mas a empresa ela vai ter um ganho potencial com o crescimento desse profissional muito grande, a ponto de ele se fidelizar na empresa ali e ele se tornar um bom profissional. Então, o estagiário é aquela pessoa que ela está ali, recebe uma tarefa, às vezes não tem muito conhecimento, ela vai se desenvolvendo conforme vai fazendo e assim sucessivamente. O júnior, ele já é esperado que ele tenha um conhecimento fundamental, os fundamentos do conhecimento, porém, ele não tem muita experiência prática, ele precisa de muita supervisão no processo. Então, geralmente tem um sênior, ele vai tirar dúvida com outras pessoas do que ele está fazendo, sempre se validando, porque ele não tem aquele conhecimento aprofundado e nem tem muita experiência. Quando nós vamos para um pleno, o pleno ele já consegue desenvolver as habilidades e tarefas sozinha. Apesar de ele não arquitetar um projeto todo, por exemplo, no sistema RAG, você faz o que primeiro? Onde é que você vai colocar essa informação do banco de dados? Como esses dados vão ser ingeridos? Como vai ser a pipeline? Como você vai fazer o endpoint específico? Tudo isso aí são partes do projeto sistema de RAG ou sistema de RAG para chatbot. Quando você fala de um desenvolvedor pleno ou um cientista de dados pleno, ele vai conseguir fazer a parte dele bem. Então ele vai receber uma tarefa, por exemplo, que é a tarefa de usar o Vertex AI para chamar o que é chamado de SDK, que seria o código da IA para aquela aplicação específica. Ele vai conseguir desempenhar bem essa tarefa. Ele vai desenvolver bem, claro que vai precisar de uma validação para saber se está no nível mais adequado possível de qualidade técnica, mas ele consegue desenvolver sozinho, ele não precisa ficar se validando o tempo todo. Então ele vai recebendo várias tarefas de acordo com o que precisa ser resolvido daquele projeto e ele vai desenvolvendo bem. Então é aquela pessoa que sabe se virar sozinho. Agora, qual a diferença de um pleno para um sênior? Eu diria que o sênior às vezes pode ter um pouquinho mais de conhecimento, mas nem sempre o sênior vai ter mais conhecimento. Mas o sênior ele tem um conhecimento diferencial que é, o primeiro, eu diria que é aquela pessoa que ele tem conhecimento da arquitetura como um todo. Então ele sabe o projeto do início ao fim dentro de uma área específica. Ele vai fazer um projeto de machine learning ou um projeto de IA com RAG, sistemas RAG. Basicamente ele sabe dizer, eu vou precisar de um banco de dados, qual banco de dados vamos utilizar, qual IA nós vamos utilizar, qual o processador que nós vamos utilizar, qual técnica de chunk, vamos utilizar re-rank ou não, como vai ser essa pipeline, onde ela vai estar hospedada. Não significa que ele vai fazer tudo sozinho, mas ele sabe que ele vai precisar talvez de um DevOps para fazer a parte da pipeline, do trigger lá, dos secrets. Tudo isso ele vai precisar de uma pessoa ali para fazer aquele processo todo. Porém, ele sabe o que ele precisa resolver e quais tarefas eles precisam criar. Ele também consegue dar uma estimativa temporal das tarefas. Então ele vai fazer as tarefas, também vai fazer como um pleno. Mas ele não está só ali como uma pessoa que está desenvolvendo tarefas. Ele está a nível mais macro. Ele não olha só para a tarefa. Ele olha para o macro como um todo, ele planeja esse macro e ele sabe em quantas etapas podem ser entregues. E ele também consegue estimar o tempo para terminar uma tarefa específica. Então, por exemplo, você pode ter um roadmap com o plano do sistema RAG sendo implementado e você pode ter semanas ou horas ou tempo para cada uma dessas tarefas. Então, basicamente, você vai ter um número de semanas, um número de tarefas e você vai saber quanto tempo você vai fazer isso para aquilo ser executado. Além disso, o sênior ele tem autonomia de fazer essa escolha. Então, ele é aquela pessoa que tem um conhecimento daquela área. Então, ele vai dizer, eu não quero esse modelo vai ser muito melhor. Porque eu conheço esse modelo ele não vai funcionar muito bem. Então, o sênior ele tem autonomia. E ele também vai dar visibilidade ao negócio daquilo que está sendo feito. Perceba que eu não estou executando mais só tarefa. Eu estou me comunicando com os gestores, eu estou
cuidando da parte de negócio para me comunicar bem, eu também tenho autonomia, eu sei fazer um roadmap e eu também sei a tarefa a nível macro. Eu já estou em um nível de conhecimento muito mais aprofundado. Além de que, se aquele projeto não for para frente, ou se ele estiver mal estimado, você que assume a responsabilidade. Um pleno, ele praticamente ele nunca vai receber responsabilidade por um projeto que não foi para frente, porque ele só é responsável por desenvolver tarefas específicas. Então aquela tarefa deu errado, é um problema do pleno ali, é um bug específico, é só corrigir. Mas quanto mais responsabilidade você tem, mais você pode ser demandado. E nesse caso, um sênior, ele vai ser muito demandado. Mas se você acha que, com base no que eu falei, só experiência, só você saber Python, só ter certificado, isso vai te tornar sênior automaticamente, isso é uma mentira. Porque você pode ter 10 anos como pleno e você não assumir responsabilidade no projeto, não querer adaptar com a arquitetura e não saber se comunicar com o negócio. Você não vai ser sênior. Não é o tempo de experiência, também não é o nível de conhecimento, porque você pode ser um pleno com 10 anos e ter até mais conhecimento que um sênior com 4 anos. Mas o sênior, ele procura saber mais de arquitetura, de comunicação, de roadmap, de estimativa. Então, muitas pessoas confundem as coisas, mas não significa também que você não precisa ter o mínimo de experiência para se tornar um sênior. Por quê? Você não vai ser sênior com 1 ano de experiência. Existe um nível de experiência mínimo, sei lá, 3 anos, 2 anos, 4 anos, dependendo do quão você já sabe, o quanto de experiência você já tem, ou como foi sua jornada, mas só experiência não te dá a suficiência para você se tornar um sênior. Você vai cumprir o requisito básico, que é o fundamento básico, mas isso não automaticamente te torna sênior. Não é só a experiência, não é só o curso, não é só a certificação que você tem. Você pode ter muito mais conhecimento de algumas tarefas que o sênior, mas você nem por isso vai ser sênior. Como eu falei, o júnior ele vai ficar se validando, o pleno ele vai ficar ali na parte de desenvolvimento e o sênior ele vai ter autonomia e qualquer coisa a culpa vai ser dele. Então, o porquê alguns cientistas de dados, respondendo a pergunta, se tornam sênior e outros não? Porque alguns não querem assumir mais responsabilidade. Porque quanto mais responsabilidade, não é o ganho salarial, mas também mais desafio você tem. Claro que você pode até se acostumar com esse desafio conforme sua experiência aumente, mas para você sair de pleno para sênior é um grande desafio. E muitas pessoas estão há 10 anos no mercado e não viram sênior porque não querem assumir responsabilidade ou não procuram se portar como uma pessoa que entende de arquitetura, que consegue estimar ou que busca isso. Então o sênior ele não vem automaticamente para você. Você precisa buscá-lo, você precisa se portar como um antes de ser um. E quando foi que eu percebi que eu me tornei um sênior? Estou atuando agora como cientista de dados sênior em uma empresa de consultoria, atuando principalmente com inteligência artificial. E eu percebi que eu era sênior quando... E inclusive isso foi perguntado para mim na entrevista, se eu tinha responsabilidades de delivery, se eu tinha responsabilidade, se eu tinha autonomia no último projeto, como é que eu atuava na minha carreira profissionalmente. Muitas dessas perguntas foram perguntas que foram feitas para mim. E eu percebi que eu era quando eu atuava para um instituto de pesquisa e trabalhava com pessoas de uma Big Tech dos Estados Unidos. Eu era responsável por uma área, que era a área de guardrail. Eu era o responsável por estimar o tempo. E eu tinha autonomia total para escolher a estratégia. E não só eu tinha autonomia, como também eu estimava o tempo e eu que entregava. E qualquer problema que tivesse, a responsabilidade seria minha. Então eu tinha autonomia, eu tinha que comunicar para as pessoas de negócio o impacto que aquilo teria, o custo-benefício de utilizar aquela abordagem que eu estava utilizando, e eles me viam lá como um cientista de dados sênior, até porque eles não sabiam, eles não tinham meu contra-cheque, eles não sabiam como eu tinha sido contratado pela Atlântico. Eles só sabiam que eu era um cientista de dados, só que na visão deles eu já era um sênior. Então eles me cobravam como um sênior, então eles me deram autonomia, me cobraram comunicação a nível de negócio, gerava impacto para o negócio, tanto que a parte do prompt que eu trabalhava gerava impacto totalmente de produção, então se aumentava a latência, a questão da estimativa, tudo isso eu já estava tendo autonomia de sênior, já estava fazendo apresentações de negócio. Então eu comecei a perceber que na verdade eu já tinha me tornado um sênior, eu já não precisava ficar passando por tanta validação do meu sênior que eu tinha lá e do consultor que eu tinha lá. Eu já fazia praticamente tudo sozinho e, na verdade, ele só fazia o papel de revisão.
Então eu acabei me tornando sênior e percebi isso. E percebi também que na minha empresa, talvez, eu gostava muito de lá, mas geralmente você precisa ter um tempo na empresa para você se tornar um sênior, talvez 2 anos. Por mais que você tenha sido bem avaliado, é natural. E eu percebi que eu não queria mais esperar esse tempo, então eu não sabia quanto tempo ia me tornar, e eu comecei a verificar se eu tinha habilidade para ser sênior. Participei de alguns processos seletivos para sênior, e acabei descobrindo que eu estava indo muito bem em todas. Então, participei de 5 processos seletivos, acho que dos 5, eu passei em todos. No final, tive que escolher entre 2 empresas muito boas, e acabei escolhendo a minha atual, mas vi que estava preparado para uma vaga de sênior muito tranquilamente, e já tinha postura de sênior. Então, foi esse meu processo para me tornar um sênior, mas também tem outro vídeo aqui, tudo que eu fiz para me tornar um cientista de dados, que pode ser interessante você também assistir. Mas eu acho que nesse vídeo eu te dei a resposta de por que não é só a experiência que te torna sênior. E como é que você já pode começar a sua carreira profissional como cientista de dados, já pensando em virar um sênior no futuro. Então, dá um gostei se você gostou no vídeo, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando mais vídeos. Se você quiser conhecer alguns dos meus cursos que eu tenho disponíveis para você fazer, olha aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.